A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador. O pastor Manuel, por ter bondosamente atendido o nosso convite, para nós uma alegria poder ouvir, viu, pastor? Temos alguns irmãos nos visitando, mas as irmãs são de Madureira. Vamos falar com Deus então? Nosso Pai, nós em nome de Cristo queremos te adorar, Pai. Bendizer o teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom. O Senhor cuida da gente com tanto amor, com tanta bondade. Ó Pai, obrigado por ser assim com a gente. Senhor, queremos agradecer pelos irmãos que já estão aqui. Queremos te pedir por aqueles que estarão conosco amanhã, depois. E Pai amado, pedimos ao Senhor para que esteja sendo com aqueles que ainda não conhecem a alegria de Cristo e fazem das coisas do mundo a sua alegria. Senhor, entra com providência e com libertação, Pai. Pedimos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aqui eu convido a nossa irmã Didava e a nossa irmã Andréia. Elas irão aqui nos auxiliar em 2 hinos. Nós cantaremos aqui 2 hinos do cantor cristão. Primeiro será o número 15 e depois o número 385. 385. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, e
Amém. Pode se assentar? E ao assentar-se, abra sua Bíblia no menor salmo que nós temos, que é o Salmo 117. Salmo 117, eu farei essa leitura, apenas 2 versículos, que os irmãos estejam acompanhando aí. Diz assim, Salmo 117: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Nós damos graças a Deus pela misericórdia de Deus, porque ela sempre acorda antes de nós, que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos nesse local, juntos, reunidos, é porque a misericórdia de Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Que esse versículo fique no coração dos irmãos, o menor salmo que nós temos. Eu queria também aqui agradecer a presença dos nossos visitantes. Então nós temos aqui o Rafik está lá no fundo, está pela primeira vez aqui conosco, né? Então continue nos acompanhando e na nossa live também, que você esteja presente com a gente. E também as nossas irmãs Alícia e Manuela estão aqui, né? O pastor Vitor apresentou. A nossa irmã Aldeira, que Deus abençoe também a sua vida, muito bom ter vocês com a gente, e o pastor Manuel e a nossa irmã Nilde, né, que estão conosco. Que Deus esteja abençoando cada dia mais a vida de vocês. Nós vamos cantar mais um hino. Depois desse hino eu gostaria de convidar o pastor Manuel para ele estar com a palavra, e o hino que nós cantaremos será 169. Eu convido a todos a se colocarem de pé. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Amém. Obrigado. Meus irmãos, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e rever tantos irmãos queridos, né, pastor Vitor, já tinha visto lá na Boa Vista, pastor Vitor pregou conosco lá, mas outros irmãos que já há um tempo, né, não víamos. É sempre muito bom nós retornarmos, né, termos esse momento de comunhão, podermos conversar, abraçar os irmãos. Então, fica o meu agradecimento por essa oportunidade, além de trazer a palavra para juntos nós meditarmos naquilo que Deus tem nos ensinado, a oportunidade de estar junto, né, com os irmãos. É sempre muito bom e motivo de grande alegria. Hoje eu queria que nós meditássemos aqui na palavra do Senhor a partir de um entendimento a respeito de salvação, mas mais um caminho, né, do processo de santificação. Normalmente, quando a gente fala em salvação, nós associamos ao fato de salvação nos indicar que Deus nos livrou de algo. É esse o sentido normal que a gente pensa quando se fala em salvação. Mas há um outro aspecto dessa palavra salvação, um outro significado, que é o de curar, de tornar são.
É como se fosse um indivíduo. Muitos relatos nós encontramos nos evangelhos de Jesus curando. Jesus cura um paralítico. O indivíduo não andava, mas eis que agora ele passa a andar. Do ponto de vista bíblico, Jesus salvou aquele paralítico. Jesus o curou. E a salvação tem esse aspecto, porque Deus nos salva não só de alguma coisa, mas Deus nos salva para alguma coisa. E é interessante como Deus faz as coisas, não é? Porque esse último hino que nós cantamos tem tudo a ver com essa pregação, né? Mais de Cristo eu quero ter. A letra aponta justamente para isso, de demonstrarmos o amor de Deus através das nossas vidas. E a vida de Zaqueu, a experiência que ele teve com Jesus Cristo, nos mostra justamente isso. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, do verso 1 até o verso 9. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, antes de mais nada, apenas nos recordarmos aqui de quem era Zaqueu. O texto vai dizer que Zaqueu era um publicano, não é? Publicano era um cobrador de impostos na época. Curioso que imposto nunca foi algo simpático na história da humanidade. Então, o cobrador de impostos, por si só, já era uma pessoa antipática. Mas no caso de Zaqueu era muito pior, porque a cobrança de impostos era uma prática na antiguidade, onde aquele povo que dominava um outro povo usava justamente os impostos para impor a sua vontade, para impor e mostrar o seu poder. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas que viram aquilo, o texto diz, né, que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. A turma conhecia quem era Zaqueu. A fama dele ia longe. Então ele era uma pessoa detestada pelos seus contemporâneos, que Jesus vai dizer que precisava se hospedar na casa dele e que vai causar escândalo a essas pessoas. Jesus está entrando na casa de um homem pecador. Será que ele não sabe quem é Zaqueu? Será que ele não conhece quem é esse homem? Então Jesus entra na casa deste homem, né, desta figura muito mal vista entre os seus contemporâneos. E é esse homem que vai ser salvo. É esse homem que vai passar pela experiência da salvação. Jesus nos salva para nos tornar pessoas melhores. Jesus nos salva para nos tornar seres humanos melhores. Não apenas para nos livrar da ira de Deus, não apenas para nos livrar do inferno, mas Deus nos salva, Jesus nos alcança com a sua graça para nos tornar pessoas melhores. E o que da experiência de Zaqueu nós podemos tomar para confirmarmos essa afirmação, né, do Senhor Jesus? Zaqueu demonstra a sua salvação, meus irmãos, em primeiro lugar, pelo fato de que ele mudou a sua visão em relação ao próximo. Que visão Zaqueu tinha antes a respeito
do seu próximo, das pessoas com quem ele convivia. Tão somente enxergava Zaqueu as pessoas como sendo oportunidades para ele aumentar a sua riqueza. Tinham que pagar os impostos. E para alcançar isso daí, ele iria usar dos mais diferentes artifícios. Se fosse necessário usar da violência, usaria da violência. Se fosse usar da desonestidade, usaria da desonestidade. Então, como era que Zaqueu enxergava o seu próximo? Apenas como meros instrumentos, pessoas que deveriam ser exploradas para ele dali retirar a sua riqueza. Mas na fala de Zaqueu, quando ele diz assim: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, Zaqueu não vai mais extorquir, pelo contrário, ele começa a enxergar as pessoas como sendo seres que necessitam da ajuda dele, e não mais de serem explorados. Imagine qual era a visão que Zaqueu tinha de pobre: completo desprezo, completo desprezo. Mas eis que agora, na cabeça dele, não mais seres desprezíveis, mas pessoas que receberiam da parte dele o seu auxílio, a sua ajuda, e ele iria dividir a sua riqueza com os pobres. Alguém só consegue fazer isso quando há mudança de vida. Deus, ele trabalha na natureza do ser humano, na nossa natureza, e somente Ele pode transformar. É somente através da ação de Deus que uma pessoa pode ter o seu coração transformado. Não tem outro meio, não tem outra alternativa. Não tem aquela história de quando a gente vê alguém dando muita trela para uma pessoa que nós consideramos perigosa, a gente não alerta assim: rapaz, você está criando uma cobra. Significa o quê? Que a cobra vai picar. Mais dia, menos dia, a cobra vai se voltar contra você. Aí eu fico pensando, irmãos, na figura do porco. Você pega um porco para criar como um animal de estimação, vai dando banho nele, deixando ele cheirosinho, cuidando da higiene dele. Mas a primeira oportunidade é o seu porquinho para ele ir para uma pocilga, ele vai, porque é da natureza dele. A gente não consegue mudar, mas Deus, quando age na vida de alguém, Ele muda a natureza, e é só com isso que se torna possível nós passarmos por uma mudança como Zaqueu passou. Deus transformou o coração de um avarento. Os irmãos já conheceram alguém avarento? Alguém apegado ao dinheiro? Um avarento faz de tudo para acumular dinheiro, tudo, inclusive trair, vender a mãe, botar o pai numa situação difícil, quem for, mas o avarento faz. E eis que Deus mudou o coração de um avarento. Nós mudamos a nossa visão a respeito das pessoas. Nós vamos sendo trabalhados por Deus de maneira que os nossos olhos começam a enxergar o nosso próximo de maneira diferente. É dessa forma que acontece. Zaqueu passou por essa mudança. Mas uma outra mudança de Zaqueu não ficou só nessa visão a respeito do próximo, mas também mudou nele a relação dele com a riqueza terrena. Um avarento reconhecer que precisa, e olhe que ele não foi obrigado. Jesus não pediu nada a Zaqueu. O texto dá a entender que foi de espontânea vontade, livre vontade de Zaqueu. Para ele há agora uma outra prioridade. Aí novamente fico batendo na mesma tecla. Como é que um avarento muda desse jeito? Porque para ele a questão agora não é mais juntar riquezas terrenas. Para ele existe agora uma outra prioridade, uma outra visão a respeito da visão que nós temos
sobre riqueza material. Uma pessoa salva por Jesus Cristo. E agora ele muda a visão que ele tinha a respeito das riquezas terrenas, das riquezas mundanas. Uma coisa que eu gosto aqui desse texto, dessa experiência de Zaqueu, é que ele é uma prova cabal de que a teologia da prosperidade é mentira, de que a teologia da prosperidade não tem fundamento. O que é que a teologia da prosperidade diz e afirma, meus irmãos? Dê a Deus, Deus vai te dar em dobro. Não é sempre você ter mais? A lógica é essa. Os desafios que a teologia da prosperidade nos apresenta, não é? Dê a sua oferta, Deus vai dar em dobro, vai quadruplicar, 10 vezes mais do que você der. Então você sempre vai ter mais. Aí ficaram famosos aqueles testemunhos que de vez em quando apareciam na televisão. Antes de conhecer a Cristo, eu só tinha um Fusquinha. Depois que eu conheci a Cristo, agora eu tenho uma Mercedes. Não é sempre mais? Mas Deus sempre vai multiplicar, né? Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele perdeu. Ele está dizendo: eu vou dar metade dos meus bens, da minha riqueza, vou dividir com os pobres. E ele vai perder ainda mais, porque ele vai afirmar mais na frente: naquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele não está perdendo? Então aí, meus irmãos, joga por terra a premissa da teologia da prosperidade. Zaqueu foi alguém que encontrou a Cristo e ficou mais pobre. Ele não ficou mais rico. Por quê? Ele mudou a sua visão a respeito das riquezas terrenas. Não era mais prioridade para ele. A prioridade seria outra coisa, não mais acumular bens aqui nessa terra. Então ele mudou a sua visão em relação às riquezas terrenas, muda a sua visão em relação ao próximo, muda a sua relação com a riqueza terrena, e ele passa agora a reconhecer os seus próprios erros. Ele diz: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Defraudar aqui é no sentido de usar meios fraudulentos para se dar bem. Zaqueu aqui, ele está levantando essa questão. Ele usou meios fraudulentos, ele foi corrupto, ele foi ladrão para se dar bem na vida. Ele passou muitas pessoas para trás, ele certamente pisou muita gente, ele prejudicou muita gente. Então agora ele vai reconhecer: a riqueza que ele acumulou não foi por meios lícitos, de maneira nenhuma. E ele está encontrando, apresentando aqui um meio diante do Senhor Jesus Cristo de se comprometer a rever e a poder pagar pelo crime que ele cometeu. Então ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu crime. A salvação pressupõe que você reconheça a sua condição como pecador, reconheça os seus próprios erros, reconheça que necessita do perdão de Deus. Não é assim que a gente ensina? Então Zaqueu aqui, ele está agora, não mais aquele coração duro de pedra, mas um coração de carne, que percebe, que tem plena consciência dos erros que ele havia cometido. Você só vai pedir perdão verdadeiramente no momento em que você tem consciência de que você errou. Isso daí é um meio arrependimento. Não existe pedir perdão por algo que você não tem consciência e não assume que você errou. Como é que vai se perdoar desse jeito? Se eu cometi alguma coisa, me perdoe. Zaqueu agora está amolecendo o seu coração, porque ele foi salvo, porque ele foi transformado, reconhecendo os seus erros, deixando de lado o orgulho e reconhecendo: olha, eu erro. Não mais o Zaqueu ladrão, não mais o Zaqueu corrupto, não mais o Zaqueu enganador. E isso é algo que acompanha o Evangelho. Não existe Evangelho sem mudança de vida. É impossível
Não tem como alguém dizer que passou pela experiência da salvação com Jesus Cristo, de que o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo alcançou seu coração, se ele diz que é a mesma pessoa de antes. Não existe essa possibilidade. Todos aqueles que se achegam a Cristo saem transformados. Zaqueu é o maior exemplo disso. O homem avarento, o ladrão, o cobrador de impostos, agora é uma outra pessoa, não mais apegado aos bens materiais, com uma outra visão a respeito do seu próximo, que reconhece os seus erros e agora quer ter uma outra vida. Uma outra vida. Dividir o que tem com os pobres, de tentar ajeitar a sua vida com aqueles aos quais ele defraudou. Mudança de vida. Zaqueu teve a sua vida salva porque ele foi transformado. E o Evangelho é isso. O Evangelho nos livra da ira de Deus, mas o Evangelho muda a nossa natureza, transforma o nosso ser. E Deus vai trabalhando dia após dia, de maneira que a gente vai se aproximando do nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. Dia após dia, nós vamos sendo transformados para agirmos, para vivermos da mesma forma como Jesus agiu, viveu e nos ensinou a viver aqui neste mundo. Evangelho é, acima de tudo, mudança de vida. Consequência do Evangelho na vida de alguém, a pessoa vai se tornando uma pessoa melhor. O indivíduo vai sendo transformado de maneira a que se torne um ser humano melhor. E eu encerro com 1 João capítulo 2, segunda metade do verso 5 e o verso 6. Nisto sabemos que estamos nele, ou seja, Jesus Cristo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se somos salvos, o nosso maior desejo será viver como Jesus viveu. A mudança de vida é o maior testemunho que nós podemos dar de que nós verdadeiramente somos salvos. Que essa mudança de vida ela se faça de fato, meus irmãos, presente na vida de cada um de nós, e que a cada dia nós nos assemelhemos a Ele, andando como Ele andou. Que Deus assim nos abençoe. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor Manuel, pela palavra. Nós aprendemos que a salvação ela é completa. Deus não nos salva apenas do inferno, mas Ele também salva de nós mesmos. Deus me salvou de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas más escolhas, das minhas más vontades, e Ele traz a vontade celestial para a nossa vida. E que esse trabalhar do Senhor, essa santificação, também possa ser reproduzida em nossa vida. Como a palavra de Deus diz, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, essa graça salvadora, e essa mesma graça nos educa para que nós possamos renegar as impiedades e as paixões mundanas. Então aquilo que foi trazido na vida de Zaqueu também possa ser manifestado em nossas vidas. Explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor, mesmo
Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão, eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos pra proteção, Ele me abraça. Não há razão.